Olá, queridos, tudo bom com vocês? Queridos, nós vamos estudar um pouquinho a palavra do Senhor sobre a ceia. Vamos falar um pouco sobre ceia. Quem pode ceiar? Quem pode participar da ceia? Nós vamos, de uma forma bem clara, somente lendo a Bíblia e interpretando o que está escrito, nós vamos entender sobre esse assunto. Eu sei que tem muitas dúvidas em questão de ceia, muitas dúvidas relacionadas à ceia. E tem líderes que não tem dúvida, tem certeza no coração, mas nem por isso está fazendo certo. O fato dele não ter nenhuma dúvida não quer dizer que ele está fazendo certo. Eu te falo porque eu fui criado no Evangelho e eu ouvi a vida inteira sobre ceia, quem poderia tomar ceia ou não. E de uns anos para cá eu descobri, eu estava enganado, aprendi errado. E desde então eu tenho o dever como pastor de estar ensinando a forma correta. Então você que é pastor, você que é um missionário, um obreiro, um atalaia do Senhor que está à frente de um ministério, que lidera pessoas, precisa ouvir, precisa aprender isso aqui. Então, você abre o seu coração. Eu sei que vai ter gente aqui que vai ter muito questionamento. Talvez eu vou falar coisas que você nunca ouviu. Talvez eu vou confrontar aquilo que você aprendeu. Eu sei que nós temos uma cultura em que o que vem primeiro a gente julga como certo. Talvez tem coisas que foram ditas por anos e é difícil a gente receber um outro ensino. Até porque isso aqui não é ensino. Se a gente for estudar sobre ceia, como eu tenho estudado, são anos estudando, entendendo, conhecendo. Mas se for para fazer um estudo, não dá para fazer com poucos minutos. A gente precisa de pelo menos umas 4 horas de prazo para voltar lá desde o início e vir pegando e ir compreendendo. Mas eu vou fazer um resumão aqui, bem rápido, para tirar suas dúvidas sobre ceia. Aliás, vai ter gente que vai passar a ter dúvida a partir de hoje. A partir do momento que ver esse vídeo vai ter dúvida. Porém, deixe seu comentário, ao invés de me xingar, de brigar comigo, deixe o comentário, pergunta a sua dúvida, porque o assunto é extenso e uma coisa puxa a outra. Talvez eu não deixe alguma coisa clara hoje, mas aí você vai e manda aí a sua pergunta, põe o seu questionamento, me dando o direito de resposta, e a gente vai se entendendo, amém? Para começar aqui, para a gente entender, a maioria esmagadora das igrejas, quando vão celebrar a ceia, celebram em 1 Coríntios 11. É o texto base para a celebração de ceia. A gente prega em Mateus, pode até pregar em Mateus, pode pregar em Lucas também, em Lucas 22. Só que o texto base, assim, na hora da ministração da ceia, principalmente nas igrejas pentecostais, 1 Coríntios capítulo 11. Só que o erro começa justamente no texto. Por quê? Porque pega o texto a partir do verso 23. O verso 23, quando ele começa dizendo que o que aprendeu do Senhor é o que ele ensinou. Só que para nós falarmos de ceia hoje, por exemplo, nós vamos entender a partir do verso 17, que é onde inicia o assunto ceia. Amém? Então vamos no verso 17, fala assim: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, mas para pior. Para começar, quando a gente celebra a ceia na igreja, a instrução que se dá lendo ali é como se estivesse ensinando como fazer. Mas quando Paulo escreveu esse texto, não foi ensinando, foi corrigindo. O texto que a gente usa na igreja para ensinar como ceiar, Paulo está usando para corrigir e para dizer: vocês estão ceiando de forma errada. Vocês estão fazendo tudo errado. Para começar, já começa a abrir sua mente, põe a mão nas minhas palavras e presta atenção. Paulo já começou falando: nisso que eu vou falar agora, não vos glorifico, não vos louvo. E ele fala, verso 18, porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Ele está dizendo que quando a gente se junta, tem dissensões, ou seja, facções. Ele está falando do assunto ceia. Quando o povo se junta para ceiar, há no meio do povo facções, divisões, que é as dissensões. Bolinho, grupinho, pessoa separada.
No verso 19 ele fala: até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então ele fala que tem essas manifestações, esses bolinhos, essas facções, e dentro desses assuntos que são falados ali, partem para o lado das heresias, mas é bom que tenha, para que aquele que é sincero, que é verdadeiro, que vive o verdadeiro evangelho se manifeste, se destaque, se presente. Uma coisa que eu vou explicar para vocês: a ceia, essa ceia, ela era celebrada no dia da Páscoa, na festa da Páscoa, que também era conhecida como festa dos pães ázimos, ou pães ázimos. Essa ceia, para começar, você pega o dicionário, você põe lá a palavra ceia, pode pôr no Google aí, pode, se tiver um dicionário em casa, um Aurélio, uma coisa assim, você vai ver que ceia é a última refeição do dia. Simples assim, ceia é a última refeição do dia. Então, aqui eles estavam fazendo uma refeição. E eles fazem uma refeição dentro de uma festa, era a Páscoa. Quando eles saíram do Êxodo, lá no capítulo 12 do Êxodo, o próprio Deus determinou: todos os anos vocês vão fazer uma festa, que é a festa da Páscoa, que isso vai simbolizar o que eu fiz por vocês, o resgate. O Êxodo é a saída, entendeu? A saída deles da escravidão. Então, o próprio Deus determinou essa festa, e isso era uma tradição. Então, aqui era o dia da festa, eles estavam celebrando a festa. E esta festa, ela era celebrada não exatamente dentro da igreja, podia ser, mas não era exatamente dentro da igreja. Às vezes eles se reuniam debaixo de árvores, em praça, na casa de alguém. Não era o povo todo, juntava assim um pessoal, fazia uma Páscoa num lugar, outra Páscoa no outro, era uma festa. E aí, você vai comprovar isso lá em Lucas 22, a partir do verso 7. No 8, a Bíblia fala que Jesus enviou João e Pedro para preparar a Páscoa. E eles perguntam: onde nós vamos preparar? Ele falou: você vai, quando você chegar na cidade, vai ter um homem carregando um cântaro de água, você vai seguir ele, na casa que ele entrar, você entra também, fala para o pai de família, que o mestre mandou perguntar onde que vai ser, os aposentos, que vai preparar a Páscoa. E aí a Bíblia fala que o pai de família vai indicar o lugar, vai mostrar um cinete, um lugar mobiliado, e ali eles vão fazer a Páscoa, a ceia. No meio dessa festa, Jesus se levanta e fala assim, parte o pão e fala: esse é o meu corpo que é partido por vós, e semelhantemente a ceia. Ali acontece a ceia. Ele ora pelo cálice e tal. Ali acontece a ceia, dentro da festa. É como se você está numa festa de aniversário, de repente alguém fala: vamos orar na hora de partir o bolo, por exemplo. Vamos partir o bolo? Vamos fazer uma oração primeiro? Vamos começar a comer? Vamos orar primeiro? É mais ou menos isso. Estava tendo uma festa aí, em um determinado momento Jesus fez o que era o simbolismo da ceia. Simbolismo, mais uma coisa bastante relevante que a gente precisa considerar. No verso 19 ele fala, eu acabei de ler, que ele fala que importa que haja as heresias. No verso 20 ele fala: de sorte que quando vos ajuntais num lugar, ou seja, qualquer lugar, o que importa é o ajuntamento, não é para comer a ceia do Senhor. Ele está falando, lembra sempre do 17, porque tudo inicia ali. O que eu vou falar agora não vos glorio. Agora ele está falando, toda vez que você junta para comer a ceia, fala que é ceiar, vocês não estão ceiando. Vocês estão só fazendo uma farra, só uma festa. De sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Verso 21, porque comendo, cada um toma antecipado a sua própria ceia. E assim um tem fome e outro embriaga-se. Se você observar o que eu estou dizendo, você vai começar a entender isso. Porque a nossa ceia hoje é um cálice pequenininho, não é vinho fermentado, é um suco de uva. Aqui você já observa que o deles era fermentado, porque como que você vai embriagar com suco? Então eles se embriagavam, eles juntavam para fazer a festa. Hoje é a festa, é a ceia, nós vamos celebrar o livramento que Deus nos deu, e só que eles perderam essa essência no meio da caminhada. Porque aqui Paulo está dizendo, vocês não estão celebrando a ceia do Senhor. A verdadeira mensagem desse dia,
desse simbolismo vocês já deixaram de lado. Vocês estão juntando, uns comem demais, uns bebem demais, uns ficam com fome, uns tá bêbado, entende? Então, aí o simbolismo se perdeu. Não estou fazendo de forma correta. Verso 22, não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que não têm? Que direi-vos? Louvai-vos-ei? Nisso não vos louvo. A partir do verso 23 ele vai explicar o que é a ceia. Mas no verso 22 ainda aqui, quando ele fala envergonhais os que nada têm, é porque a ceia cada um levava uma coisa. Era uma festa. Uns levavam vinho, outros levavam comida. Os que tinham mais condição levavam muita coisa ou coisa melhor. Tinha gente que levava pouco, outros não levavam nada. E aí, lembra que eles faziam as facções, as dissensões, os bolinhos? Não tinha comunhão entre eles. Aí um já ficava, vamos ficar nós aqui porque aquela turma ali não trouxe nada. Aqueles dali só vêm para comer. Aquele ali trouxe o vinho ruim e quer beber o nosso que é bom, e ficava aquela confusão. Aí uns envergonhados e que eu creio nisso, que ia com o verdadeiro propósito, ficava de canto, esperando o momento da comunhão em que iam falar do sacrifício de Deus, não, a forma em que Deus os arrancou de lá. Porque o sacrifício mesmo era de Jesus, nós vamos entender a partir de agora. A partir do verso 23, Paulo vai falar, do 17 até o 22, ele está falando, não vou glorificar vocês, não glorio. Tá claro que ele está chamando a atenção, aí ele vai falar assim, porque o que eu aprendi do Senhor, também vos ensinei. Aí você vê que coisa interessante, no mínimo interessante, porque a gente ministra a ceia como se estivesse acontecendo naquele momento. Paulo está escrevendo e já dizendo, eu já ensinei para vocês. Não glorie vocês a forma que vocês estão fazendo. Por quê? Porque o que eu aprendi do Senhor, eu também vos ensinei. Ou seja, tendo cuidado de guardar tudo que ele ouviu de Deus. Tudo que Jesus falou com ele, ele teve cuidado de guardar e ensinar exatamente daquele jeito. Então tá claro que ele está escrevendo para eles e corrigindo e falando, vocês não estão fazendo da forma correta. Verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, a noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu, disse, tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que bebedes e comedes em memória de mim. Toda vez que bebedes em memória de mim. Então, é por isso que eu falei que eles estavam celebrando a ceia, não compreendendo e não fazendo da forma correta, porque Paulo já tinha ensinado e ele ensinou o quê? E aí você percebe aqui, que no verso 25, Jesus fala que o cálice é o Novo Testamento. Tem Bíblia que vai falar nova aliança, tem versão que vai falar novo pacto. A versão que eu estou usando, que é mais tradicional, está falando do Novo Testamento, no meu sangue. Por que o Novo Testamento, a nova aliança, o novo pacto? Que a partir de agora eles vão celebrar a Páscoa, mas não lembrando do Êxodo, mas lembrando de Jesus. Que é ele que é a nova aliança agora. É o sangue dele que foi derramado. Quem não está entendendo, depois lê em Êxodo 12, que vai entender. Porque quando Deus tirou o povo do Egito, ali foi feita a primeira aliança. A Bíblia diz que o anjo da morte ia passar matando os primogênitos. E Deus falou com eles, falou para Moisés, fala para o povo, mata o cordeiro, passa o sangue dele no umbral da porta, no madeiro, né? E aí quando o anjo da morte passar, o madeiro, o umbral da porta que tiver o sangue aspergido lá, o anjo não vai entrar. Então essa era a aliança, era o pacto que Deus tinha feito com eles. O sangue do cordeiro derramado, passado no madeiro. E agora Jesus é que é o cordeiro. E o sangue dele derramado no madeiro, na cruz. Então ele está dizendo isso. Agora eu sou o novo pacto, sou a nova aliança. Toda vez que vocês fazem isso, faz em memória de mim. Entende? E aí Paulo está falando para isso. E eu não glorifico vocês por isso. Porque o que eu aprendi do Senhor, eu já ensinei para vocês. Ou seja, eu estou descrevendo isso porque você está fazendo tudo errado. Aí vamos caminhar aqui agora.
Presta atenção. Presta bem atenção a partir de agora. Verso 26. Porque todas as vezes que comeis este pão e bebeis este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então aqui é um dos sentidos para nós, bastante importantes da ceia, está aqui. Todas as vezes que nós ceiamos, todas as vezes que nós comemos o pão, bebemos o cálice, anunciamos a morte do Senhor, mas até que ele venha. É falar, ele morreu, mas ressuscitou e vai voltar. Então o maior recado aqui já é direcionado para o diabo. Por quê? Porque o mês inteiro ele te perturba. Faz de tudo para você parar, para te desanimar, para te fazer desistir, para você não ir avante, não avançar. Só que aí chega o dia da ceia, você pega o pão, pega o cálice e mostra para ele: eu tô aqui, firme no propósito e na esperança que ele vai voltar para me buscar. Você está anunciando que ele morreu, mas ressuscitou e vai voltar. Então toda vez que você faz isso, você está anunciando a morte dele, mas também a vinda dele. É você falando para o diabo: não importa o tanto que você travou a minha vida, o tanto que você me perturbou, mas eu continuo firme, eu tenho uma aliança, eu tenho um pacto com o Senhor. Isso é forte, é poderoso. No verso 27, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Queridos, aqui a mente do cristão começa a travar. Você sabe por quê? Porque você ouviu a vida inteira. E se você estiver em pecado, se você estiver todo errado, você não pode participar. Por causa desse texto aqui, ó. Nossa, quantas vezes eu fiquei triste em chegar com a ceia para uma pessoa e ela falar assim: eu não participo não, porque eu não sou casado. Eu sou batizado, minha esposa é batizada, só que nós nos juntamos. Eu não posso participar. Isso é triste. Para mim é triste. Talvez você concorde, mas vamos continuar lendo. De repente, entra uma luz na sua cabeça que você vai entender o que eu estou falando. Porque olha, qualquer que comer este pão e beber esse cálice, qualquer pessoa que comer e beber esse pão e esse cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue. Indignamente aqui, queridos, por isso que eu falei, nós não vamos estudar, não vamos ficar buscando o texto, nós vamos só ler e interpretar o que está escrito. Indignamente aqui é um advérbio de modo. Mais uma vez, você pode ir para o dicionário. Isso aqui é só erro de português mesmo, interpretação linguística de português. Isso aqui não é nem revelação do céu, nada, é só pegar e interpretar. Busca lá, dá uma pausa aí, vai lá e pega para você ver. Indignamente é um advérbio de modo, ou seja, a forma que está sendo feita. Então está falando da forma, não do indivíduo. Eu sei que você ouviu, entende que indignamente que a pessoa está indigna, mas não é o sujeito, é a forma que está sendo praticada. Quem fizer indignamente não está tendo resultado. E é o que Paulo está falando até agora. É justamente isso que Paulo está falando. O que eu recebi do Senhor, eu ensinei para vocês. Mas vocês estão fazendo tudo errado. Vocês estão se ajuntando, não está tendo amor, não está tendo comunhão. Um está comendo primeiro, outro está bebendo primeiro, um está ficando embriagado. O sentido se perdeu. E o que eu recebi do Senhor foi, aquela aliança se passou, ele agora é o novo pacto, é a nova aliança, fazer isso toda vez que fizer, é em memória dele, de Jesus, é celebrar a morte dele até que ele venha. Só que aí, ele está falando aqui, qualquer que participar indignamente, ou seja, de forma errada, é culpado. Calma aí que pode piorar. O verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Vírgula. Examine você a si mesmo. Essa mania de pastor ficar examinando os outros, sabe aquele pastor que conhece e sabe? Talvez ficou sabendo de um pecado, de uma falha de alguém, e fica apontando, falando sobre, se tiver em pecado, você não ceia não bebe não, é prejuízo para você, não sei o quê. A Bíblia está falando, cada um examina a si mesmo, Presta atenção. 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo.
vírgula. Quando eu vou me examinar, eu vou procurar dentro de mim, eu vou olhar para dentro de mim, minhas falhas, meus pecados, as minhas incertezas, aquilo que eu tenho feito que talvez dentro de mim eu sei que não louvo, não aprova, o Espírito de Deus não aprova. Mas é nesse momento que eu vou examinar, vou pegar tudo e vou apresentar diante da cruz, diante do madeiro com sangue derramado, diante da nova aliança, do novo pacto. É reconhecer que eu sou pecador, sim, que eu sou falho, dependente da misericórdia do Senhor cada dia. É anunciar, eu sou pecador, mas Ele vai voltar e vai me remir, Ele vai me buscar. É o momento de olhar para dentro de si e reconhecer. Só que lá eles não estavam nem aí. Paulo está ensinando, você está chegando aqui, está fazendo tudo de qualquer jeito. E a ceia do Senhor não é feita de qualquer jeito. O pecador pode ser, lógico o pecador, quem é que não peca? No outro versículo falava de forma indigna. Aí você entende digno. Quem que é digno? Você é digno de tomar? Você, pastor, você que é religioso a ponto de proibir alguém de participar. Você é digno? Você que é digno? Aqui ele está falando, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Cada um olha para si. Só que lá, nesse tempo, eles não estavam olhando para nada. Eles só queriam festejar. E ali mesmo cometendo pecado. Deixando-os de lado. Entende? E aí ele está falando, examine, pois, o homem a si mesmo, vírgula. E assim, coma deste pão e beba deste cálice. Esse versículo aqui, sabe como é que ele é interpretado para você? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você pensa assim, julgue a si mesmo. Não está falando para você julgar e decidir se você pode ou não. Está falando para examinar, depois participar. É só continuar lendo o versículo. Depois da vírgula está escrito, e assim, coma deste pão e beba desse cálice. Depois de você fazer um julgamento e ver que você é pecador, mas ele é remidor. Ver que você é falho, mas ele não tem falha. Depois que você vê isso, aí você vai participar, porque é em memória dele, não é em memória de você. Eu sou pecador, mas é por ele que eu estou fazendo. Foi por mim que ele se fez sacrifício vivo. Então, está falando para examinar. Você entende assim, examina e julga e decida se você pode ou não. Mas não está escrito isso. Está escrito examina, depois come e beba. É isso que está escrito. Porque o que come e bebe indignamente, olha para você ver, indignamente, da forma errada, come e bebe para sua própria condenação. Presta atenção nisso aqui. Depois da vírgula agora. Não discernindo o corpo. Vamos voltar lá? O cara que chega, come e bebe indignamente, de forma errada, faz por fazer, não tem reverência por aquilo que está sendo feito, não discerne o corpo de Cristo e come e bebe para sua própria condenação. Não discernindo o corpo de Cristo, ele está bebendo sua própria condenação. Vamos pensar numa pessoa que está condenada, está com uma doença, e aí ele já está condenado, ele está doente. Se ele se achega a Jesus, que é a cura, ele compreende que Jesus pode curar ele, e ele se achega e ele recebe essa cura, ele já não está mais condenado à morte pelaquela doença. Mas a pessoa que não discerne, não compreende, participa, ele continua condenado. Entende isso? Não, né? Tá. Então presta atenção. Quando a gente lê o verso 25, está falando que o cálice do Senhor é a nova aliança, é o novo testamento, é o novo pacto no meu sangue. Então, para isso é aquele cálice, é a nova aliança, o novo pacto. Tinha a velha aliança, Jesus é a nova aliança e é representada no sangue de Jesus, o sangue para isso. Mas hora nenhuma ele falou sobre o pão, para que era o pão. E aqui ele está falando que você precisa discernir, entender, compreender. Então, se você não para e lê, não faz uma exegese do texto, não tenta compreender, você não vai saber, você vai só ficar ouvindo o que te falam. E a maioria esmagadora dos pastores ensina aquilo que aprendeu, não que leu. E é coisa antiga, isso não é de hoje, vem de muitos anos. Aqui está escrito,
come indignamente, não discernindo o corpo, come e bebe só para condenação. Para que serve o corpo? Me fala aí. Porque o sangue eu sei que é a nova aliança, mas e o corpo? Aqui você precisa ser, no mínimo, um pouco curioso. Porque quando é um desafio já proposto, o próprio Cristo já pôs o desafio. Entenda para que é o corpo, que aí você vai alcançar o resultado. Vou te falar, o corpo, se você for ler em Isaías, se você ler em Isaías 53, no verso 5 você vai entender para que é o corpo. Isaías 53 fala que ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelos nossos pecados. Olha, ele fala assim, ó, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi moído, ele foi transpassado, foi castigado, humilhado, e sobre as suas pisaduras, suas feridas. Jesus, ele sofreu demais, e as feridas que ele levou na carne é o que nos traz cura. Cada abertura que se fez na pele dele é o que fecha as nossas feridas. Cada dor que ele sentiu é o que nos alivia a nossa dor. Então, quando você entra discernindo o corpo, você pode entrar doente. Você pode entrar com uma doença ruim mesmo. Mas você entra discernindo o corpo, sabendo para que é, você vai falar assim, eu tenho uma nova aliança com o Senhor. Esse aqui é o simbolismo da nova aliança, que é o sangue. Mas esse daqui é o castigo que me traz paz. A partir de hoje eu quero paz, eu quero ser curado. E você ministra, por isso que fala, examine você a si mesmo. Você mesmo tem o poder de ministrar cura. Pela palavra do Senhor, a cura ela é liberada sobre a sua vida. Você determina. O castigo que te traz a paz estava sobre ele, e sobre as pisaduras, aquilo que ele sofreu, você é sarado. Ele levou cativo o cativeiro. Então você tem que discernir isso. O corpo de Jesus é o que cura o seu corpo, o que te traz vida, tanto física quanto espiritual. Porque olha o verso 30. Por causa disso o quê? Por não discernir o corpo, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Então, vamos pegar isso aqui no espiritual. Está fraco espiritualmente, não participa da ceia, acha até que está em pecado, não participa do corpo e sangue. Continua fraco, fica doente. E se continuar nessa cabeça que eu sou pecador, eu não posso, eu estou no pecado por isso, por aquilo, não posso, acaba morrendo espiritualmente, volta para o mundo. Falando agora fisicamente, você tem uma doença, você não discerne que aquilo pode te curar, você não entende isso. Então você não entra lá com essa fé, não determina. Essa doença pode piorar, pode até morrer. Tem gente que antes morre. Não vou falar antes da hora, mas poderia viver mais. Se tivesse um empenho, se tivesse ali quando você vai ler, quando Isaías chega lá para aquele rei e fala com ele assim, ó, arruma sua casa. Zedequias, arruma sua casa, porque essa enfermidade, você vai morrer, você não vai sair dela. Aí ele meio que questiona, Senhor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, fui servo fiel. Ele discerniu a vida dele, falou com Jesus, com Deus. Aí o profeta voltou na mesma hora e falou, ó, você vai ter vida, você vai viver. Então quando você entende que aquele corpo ali te traz vida, te traz cura, você determina, assim, eu estou participando aqui, mas eu não vim participar por participar. Eu estou colocando diante do Senhor que minha enfermidade, eu quero sair daqui curado, você sai curado. Aí, por causa disso, ó, por causa de quê? Por não discernir o corpo, há entre vós muitos fracos e doentes. No verso 31, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se você olhar só para você, entende? Você sabe quando o pastor, muitas vezes, queridos, eu sou pastor, e quando eu falo de pastor, no mínimo eu tenho uma autoridade para falar, porque eu não estou falando de alguém que está acima de mim. Quem está acima de mim, o meu pastor presidente, mas não estou falando dele, eu estou falando pastores. Quando o pastor
não entende isso, ele vai julgar e decidir quem pode tomar ou não. E falando que a ceia é do Senhor, já viu? O cara ministra falando, essa é a ceia do Senhor, mas se você tiver em pecado, não participa não. Se você não tiver casado, não participa. Você entende? Então são muitas coisas que nos levam a esse tipo de decepção. E aí você precisa entender, querido. Jesus, ele fala em Marcos 2, no verso 16 e 17. No 16 ele fala assim, ó, a Bíblia fala, Jesus estava lá comendo com os publicanos, com os pecadores. Aí os escribas e os fariseus, vendo aquilo, murmuraram entre si, falando, por que ele senta para comer e para beber, junto com os publicanos e com os pecadores? Por que ele junta para comer com os publicanos e com os pecadores? Aí Jesus, ouvindo isso, vai responder para eles, o são não precisa de remédio, eu vim para os doentes, o justo não precisa, eu vim foi para o pecador. Então, se tem um pecador, porque você peca, se você falar que não peca, a Bíblia fala que você é mentiroso. Então, você é pecador, você peca, mas aí você acha que o seu pecado é menor do que o do outro, a ponto de você falar quem pode e quem não pode. Então, queridos, esse texto aqui é para mostrar para vocês que a Bíblia tem sido mal interpretada. Então, começa a ler a partir do verso 17, entende todo o contexto, entenda que indignamente não está falando do sujeito, está falando da condição. Então a nossa ceia hoje, quando você chega lá, já está um cálice e tudo preparado. Se você assume que você é um pecador que necessita do Senhor, participa. Não deixe de participar. Você que está à frente do trabalho, não fica separando quem pode, quem não pode, porque a ceia do Senhor. Você imagina você que é pastor aqui, que usa uma gravata hoje, anda todo bonitão em cima do altar, pregando a palavra de Deus. Se julga santo. Mas saiba que Jesus não te amou, não foi agora, engravatado. Ele te amou quando você estava no mundo, bebendo, prostituindo, fazendo aquela bagunça que você fazia. Ele te amou e te trouxe para cá. Ele, com a misericórdia dele, te trouxe daquele lugar de pecado e te pôs aqui para você trazer outras pessoas. Não por você